Meu nome é Derilane Galvão, eu sou discente na Universidade Federal Rural da Amazônia e o tema do meu trabalho é Relação entre diversidade de plantas espontâneas e biomassa de raízes finas em agroecossistemas no município de Canoa dos Carajás, sudeste do estado do Pará. As raízes finas com diâmetro inferior a 2 milímetros são responsáveis por uma grande porção da produtividade primária dos ecossistemas terrestres e contribuem significativamente com a ciclagem de nutrientes do solo. Sua biomassa pode se relacionar com a diversidade de plantas em decorrência do processo de facilitação e diferenciação de nicho. Isso já foi bem elucidado em ecossistemas naturais, porém pouco se sabe sobre a influência de comunidade de plantas espontâneas sobre a produtividade subterrânea em agroecossistemas. O objetivo desse trabalho foi verificar a influência da riqueza e densidade de indivíduos sobre a biomassa de raízes finas entre os módulos de sistemas agroflorestais, módulo 1 e módulo 2. Ambos apresentam cacau, bananeira, mandioca, abacaxi, amendoim e milho como culturas comuns, variando em função das espécies florestais consociadas. Módulo 1, cumaru, copaíba e tamarindo, e módulo 2, ingacipó, ingafejão e jatobá. Instalação das parcelas. Em cada módulo foram instaladas aleatoriamente 5 parcelas de 5 por 5 metros e dentro de cada parcela uma subparcela de 2 por 2 metros. Coleta das amostras. Para a amostragem das raízes, em cada parcela foi coletado 3 amostras de solo em cilindro de 193 cm3 na profundidade de 0 a 10 cm. Nas subparcelas, identificamos e contabilizamos todos os indivíduos com altura inferior a 1,5 metros. Preparo e identificação das amostras. As amostras foram lavadas em água corrente sobre malha de 0,5 milímetros e posteriormente as raízes finas foram triadas com pinças e parquímetros. Análise. A biomassa de raízes foi obtida através da média da massa seca por parcela e as análises foram feitas por meio de regressão linear. Coleta e processamento das amostras de raízes. Na imagem A, pode-se observar o processo de montagem da parcela. Na imagem B, pode-se observar o processo de coleta das amostras de solo. Na imagem C, as amostras de solo sendo congeladas. Na imagem D, as amostras sendo lavadas. Na imagem E, elas estão sendo triadas. Na imagem F, mostra as raízes já triadas. E na imagem G, as raízes sendo pesadas. Levantamento florístico. Na imagem A, apresenta uma subparcela de 2 por 2 montada. Na imagem B e C, pode-se observar o processo de anotação e coleta das amostras. Na imagem D, uma amostra. Na imagem F, o processo de identificação dessas amostras. Na imagem G, o processo de essicata das plantas coletadas. A biomassa de raízes finas não se relacionou com a riqueza de espécies e nem com a densidade de indivíduos. Podemos visualizar no gráfico que não observou nenhuma relação significativa entre a biomassa de raízes e a riqueza de espécies e nem com o número de indivíduos. Isso pode ser identificado pelo baixo número do coeficiente de determinação, representado pelo r² e pelo valor de p, que não foi significativo. Esses resultados indicam que nas áreas analisadas, outros fatores, como disponibilidade de água e nutrientes no solo, ou até mesmo os arranjos de espécies cultivadas e práticas de manejo empregadas podem exercer uma influência maior que a comunidade de plantas espontâneas sobre a biomassa de raízes finas. Sugerimos que, em estudos futuros, sejam considerados também o comprimento e a densidade de raízes finas nessas relações, visto que, frequentemente, são mais sensíveis às variações da comunidade vegetal. Aqui estão a referência do nosso trabalho. E eu quero deixar aqui meu agradecimento à Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de Paraupebas, pela disponibilização do laboratório e equipamentos, ao Instituto Belterra, pela disponibilização das áreas de estudo e à equipe de professores e alunos que atuaram no projeto ProSaf.